Algumas conquistas, quando você tem um negócio, podem vir do seu número de clientes, se eventualmente você bate a sua meta de faturamento no mês, você consegue cortar custos ou invadir uma nova cidade com o seu negócio. Mas entre todas elas, as que realmente marcam a trajetória de crescimento de um negócio é quando a gente consegue atrair aquelas pessoas que a gente mais admira para dentro da empresa. O Celso é um cara que acompanha de fora a Prosic desde o início. Sempre me incentivou muito. A gente se conheceu na XP, ao longo de mais de 5 anos de experiência minha na empresa, em que a gente teve a oportunidade de fazer diversos eventos e ações por todo o Brasil juntos. E sem dúvida nenhuma a XP nos apresentou, mas acho que as piadas fizeram a gente ser amigo. E sem dúvida nenhuma o propósito acaba de unir o nosso projeto de vida. E independentemente de como a gente queira enxergar as coisas que a gente faz aqui no dia a dia, quando a gente tem um negócio tão pequeno, formado por tão poucas pessoas, mas ao mesmo tempo com um projeto tão grande de crescimento pela frente, eu não tenho dúvida de que quando a gente consegue atrair para o negócio e dividir o propósito do nosso projeto com gente que já construiu muita coisa no mercado, você já teve uma experiência brilhante, não só na XP, em várias outras empresas do mercado. E, cara, ter gente como o Celso dentro da empresa hoje, um cara que vem para ser nosso sócio, vem para ser o nosso maior representante institucional, para fortalecer cada vez mais o que a gente já vem fazendo entre as empresas do mercado. E, cara, faço questão de começar esse vídeo que vai ser um pouco depoimento, um pouco a nossa história, um pouco um bate-papo sobre o que a gente acredita. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que mais do que nunca a Prosic está pronta para encarar os desafios que tem pela frente. Eu provavelmente vou terminar esse vídeo falando isso também, mas eu precisava abrir mostrando o quanto que a gente confia no momento que a gente está vivendo junto e o quanto que esse projeto que a gente tem pela frente é importante o suficiente para você que, certamente, depois de tudo que já viveu no mercado, poderia fazer tanta coisa e escolheu estar aqui com a gente. Então, gente, senhoras e senhores, está apresentado Celso Plácido, novo sócio, diretor institucional da Prosic, e hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o que nos aproximou e o que a gente pretende construir pela frente. Traz um pouco sua visão aí, cara, você que acompanha a Prosic desde que nasceu, né? Acho que no dia que eu saí da XP, já com a Prosic na cabeça e no coração, eu fui lá dividir contigo o que eu queria fazer, que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, o negócio já mudou pra caceta. Verdade. Mas, pô, cara, pode saber que o seu apoio, suas palavras de incentivo, como meu amigo, que sempre foi, sempre foram muito importantes. Porra, eu acho que essa aproximação que a gente teve agora para dividir esse projeto significa muito para mim e para a empresa, com certeza. Então, conta aí um pouquinho, cara, de como você enxergava isso lá de dentro da XP, porra, viajando o Brasil inteiro e ao mesmo tempo arrumando um pouquinho de tempo para me dar uns conselhos de vez em quando. Primeiro, obrigado pelas palavras. Quando eu conheci o Gentil, né, o Felipe, na XP, ele já citou isso, a gente viajava bastante, acabou palestras, essa parte toda educacional, né, de ajudar o brasileiro a investir melhor, tudo isso. Isso foi sempre até a essência da XP. Na minha cabeça eu sempre ia trabalhar com educação. Eu falo isso até em vídeos, né? Eu tinha dúvida se eu ia fazer educação física ou engenharia, acabei fazendo administração e falava que ia ser professor. Eu sempre vou trabalhar com educação. E nas palestras eu via isso, poxa, eu estou educando, estou ajudando de alguma maneira. Mas eu queria muito mergulhar a fundo. E aí eu fui acompanhando quando você colocou, primeiro, propósito. Qual era o propósito, seus valores. Segundo, trabalhar com educação. Então assim, isso me motivou bastante a discutir, a ver a trajetória, e eu acompanho desde o início. Óbvio que auxiliando, de vez em quando, discutindo com você algumas coisas que eu achava interessantes, pontos de vista, tudo isso, mas eu achei o propósito extremamente relevante. Até a gente sempre discute isso, como é que a gente consegue mudar um país, como é que a gente consegue melhorar um país, qual o propósito que a gente tem? Educação, então tudo começa e passa pela educação. E isso me chamou bastante atenção. E a empresa que você montou, e como você montou, para que ela se transformou hoje, chama muito a atenção, e é sempre essa discussão de o que eu posso fazer, como é que eu posso agregar lá na frente, o que a gente pode fazer. Então eu sempre acompanhei, vi a evolução da empresa, saindo de uma estrutura pequena, agora como é que ela está se transformando. Só da minha mãe. Ainda é pequena, mas tem muito caminho. Ali me chamou muito a atenção em relação a isso.
Esses dois, acho que fatores principais, razões, propósito, extremamente nobre, e também essa parte educacional. E aí a gente vai discutir ambiente, pessoas, uma boa empresa sempre formada de pessoas com um bom ambiente de trabalho, conseguindo atrair capital humano que possa agregar, possa ajudar, e acho que eu posso contribuir, né, com os meus valores, com o meu tempo de mercado, mais de 20 anos de mercado financeiro, todo o processo dentro da XP, 9 anos de XP, me ajudaram muito a me formar como profissional, como pessoa também, e acho que a gente pode trazer essa base e ajudar muito nesse sentido. E cara, e vai ser muito importante, com certeza, as pessoas ouvirem de você, porque, pô, mal bem, eu tenho lá meus 9 anos de experiência profissional, menos da metade do que você, pô, construiu de carreira, etc. A gente está aqui hoje junto, mas, de fato, o ângulo como você enxerga as coisas traz uma sobriedade, uma experiência que, pô, não só os jovens te escutam, mas, sem dúvida nenhuma, os grandes tomadores de decisão nas empresas que cada vez mais têm que investir nos seus profissionais, porque senão perdem os melhores profissionais para a concorrência. Todo mundo sabe que as novas gerações estão cada vez mais desprendidas, né? Menos apegadas ao emprego. Então, o desafio de engajar, de evitar a evasão de bons profissionais, investir neles é cada vez maior. Então, eu acho que a gente... E sem dúvida nenhuma vai ser importante, tanto para os jovens que estão nos assistindo, quanto para grandes referências do mercado que querem saber o que vai ser do seu futuro, o que você quer fazer daqui para frente. Cara, qual é a sua visão sobre como a gente se propõe a impactar tanto a trajetória de crescimento profissional de um jovem nos seus 20 e poucos anos, 19 anos, que está entrando na faculdade, como uma empresa que cada vez mais vai precisar recorrer a soluções inovadoras de treinamento num mundo cada vez mais dinâmico, em que as novas gerações são muito ansiosas e muito sedentas por crescimento, por conhecimento. Bom, eu sou suspeito para dizer, mas eu tenho certeza que a gente está fazendo absolutamente transformador, mas acho que é muito importante para todo mundo que, cara, quer saber o que tal de ProSIC é, o que esses caras querem fazer no mercado. Pô, eu vi de você o que você enxergou sobre esses dois pontos de vista para estar aqui hoje dividindo com a gente esse enorme desafio que a gente tem pela frente. Primeiro falando do jovem, né, eu acho o jovem, eu era assim, ansioso, imediatista, ele quer entrar numa companhia, no segundo dia ele quer se tornar presidente daquela empresa, então ele precisa de um determinado momento, é óbvio, foco, determinação, vontade, são proatividade extremamente importante, mas precisa educacional, precisa estudar. E hoje a gente tem, diferente da minha época, que me foi dado um livro do Fortuna, fala, lê aí, me resume em uma semana. Hoje eu não tenho, todo mundo tem um livro do Fortuna, quer dizer, se você quiser comprar. Então a informação é muito difundida. Mas como é que você faz o jovem focar naquilo que ele tem que aprender e formar ele da melhor maneira possível? Tem minhas experiências em escolas, hoje eu vejo jovens já tendo ideia do que é valuation, do que é, como é que você calcula o valor de uma ação, precifica o valor de uma ação, jovens com 16 anos. Pô, com 16 anos eu não tinha ideia do que era. E jovens com 16 anos que hoje já conhecem valuation, e eu fui aprender, sei lá, com 22, nem na faculdade eu tive essa disciplina, eu fui aprender trabalhando. Então esse é o primeiro ponto que eu chamo relevante, que é a formação dos profissionais para o mercado de trabalho da menor maneira possível. Outro ponto, além, ainda falando do jovem, como eu citei logo no início, eu entrei na faculdade sem saber o que eu queria fazer. Fiz administração, mas estava um pouco perdido. Era educação física ou engenharia, não tinha nada a ver uma com a outra. Acabei entrando em administração na dúvida. Então, o jovem ele entra muito novo na universidade. Então, eu acho que quando você consegue dar informações, até porque eu queria ter uma profissão no mercado financeiro e fui vendo pelas minhas habilidades, pelo meu conhecimento, pela minha análise crítica, era melhor me tornar um analista. Mas isso foi no decorrer da minha carreira profissional dentro da instituição. Quando é melhor que o jovem saiba sobre isso antes dele entrar, ele perde menos tempo e dinheiro e investimento. Então, assim, é muito importante que ele saiba isso antes. Poxa, o que é o mercado financeiro? Ou como é que é o mercado? O que eu preciso aprender? Será que eu tenho perfil, habilidades para aquilo? Ou eu vou estudar para me aprimorar para aquilo? Então, eu acho que essa formação ajuda muito. Não tive isso, os jovens têm essa oportunidade e, poxa, eu fiquei martelando num segmento enquanto que eu tinha mais perfil para outro segmento. Isso eu acho que é fundamental. Na parte institucional, o que acontece? Nas empresas, você tem diversos excelentes profissionais. Só que a informação não chega. Quando eu comecei no mercado financeiro, era trainee. Você vai rodar várias áreas, vai aprender um pouquinho de cada uma
até sentar. Nas empresas tem isso numa escala menor do que o mercado financeiro, mas olha o tempo que o profissional fica passando por diversas áreas, enquanto ele poderia estar focado já estudando aquele material que é diverso dentro da instituição, onde você pode pegar aquele material, gravando com seus profissionais internos que têm um conhecimento vasto, só que não tem tempo normal para preparar, não sabe como fazer, então tem que utilizar uma metodologia. É só dar aula, sentar lá e falar. Não é assim. E aí que eles possam fazer provas preparando eles. E ali lá dentro eles conseguem conhecer, e isso não é só para o mercado financeiro. Você consegue, entre aspas, falando, explodir isso para o mercado como um todo, para todo mundo corporativo. Porque você tem profissionais melhores formados internamente com a cultura, valores e visão da companhia, onde a alta cúpula, diretores, gerentes consigam formar esses profissionais. Mas não é formar dando uma aula presencial, não. Você pode fazer tudo isso através de um ensino à distância, uma metodologia, num modelo adaptativo, onde eles vão fazendo as provas, vão passando, e até eles vão se autoconhecimento, acerca desse processo, que aquele profissional que entrou na companhia fala, poxa, eu entrei para aquela vaga, eu imaginava estar um dia naquele setor, caramba, aquele outro me chama muito mais atenção, e você, entre aspas, investiu muito pouco tempo, e você aproveita o profissional da melhor maneira possível, porque ele fala, eu tenho essas habilidades, e na prova vai responder isso, porque ele está se dedicando muito, normal, né? Você vai se dedicar mais naquilo que você gosta. No outro você fala assim, eu preciso passar. No outro fala, gostei disso. As notas tendem, normalmente, generalizando, a você ter uma nota melhor daquilo que você vai se dedicar porque você gosta. Sim. Então vai aparecer, peraí, ele entrou para essa vaga, mas ele tem um perfil todo dessa. Ele tira 10 nessa matéria, nessa disciplina, nesse segmento aqui, por que não mudá-lo de repente? Então a empresa é benéfico para o profissional, é benéfico para a empresa. E aquilo que você falou, hoje está muito isso, empreender. Óbvio, o jovem ele é sedento por informação, apesar de ele é muito highlight, né? Mas ele é sedento por informação. Como é que você mantém isso? Através disso, essa educação cada vez maior, a transparência, mais informação de como é que é a empresa, o desenvolvimento profissional cada vez mais rápido e maior. Não é só salário, não é só dinheiro. A consequência vai ser a remuneração, mas a causa é um bom ambiente de trabalho, no meu caso, desafio de ter, e os valores nobres que tem por trás disso. Né? O que eu acredito é o seguinte, né? O que a gente vem fazendo, e a gente sempre se propôs a conectar a sala de aula com a mesa do trabalho. Só que ao longo da nossa jornada a gente aprendeu que não era só uma questão de trabalhar ao lado do aluno e oferecer para eles uma realidade de formação que fosse absolutamente diferente de tudo que ele já viveu, usando sim uma lógica adaptativa para que ele consuma só o conteúdo que de fato ele precisa consumir. Afinal de contas, o conteúdo é cada vez mais commodity. Cara, qualquer aluno hoje com o celular na mão chega em qualquer lugar do mundo e vê conteúdo de todos os tipos. E mais do que isso, a gente vive um momento de conscientização de um nível de responsabilidade sobre o seu próprio sucesso profissional, porque, cara, as empresas estão diminuindo. Cara, eu não sei assim, mas talvez a Proci, quando for muito grande, vai ter 500 profissionais. Hoje uma empresa muito grande tem 20 mil. Então, assim, a realidade das empresas é cada vez menor, com mais otimização de atividades por meio de sistemas, por meio de programação. Então, você tem que ter cada vez mais uma formação que se chama T-shape, né? Você consegue olhar as coisas de forma sistêmica e se aprofundar numa determinada área para conseguir aplicar o que você conhece de forma ampla dentro de uma organização. Então, essa visão, cara, assim, o que a gente mais vê nas empresas agora é que os RHs estratégicos, eles não estão mais lidando com aqueles problemas de antigamente, evasão, engajamento, beleza, isso acontece. E numa boa, o celular do aluno é muito mais interessante que qualquer professor, cara. Só que um ponto que é fundamental você precisa trabalhar a motivação do aluno pelo lado da autonomia. E não forçosamente enfiando o conteúdo como você acredita. E é isso que faz a diferença dentro da nossa realidade. Que o aluno vai estudar e se avaliar da forma como ele quiser. Eu acho que isso faz tanta diferença, cara, assim, levar mais da responsabilidade, do protagonismo do processo de formação profissional dos alunos para eles. Por que eles têm que ser... para o aluno, os dois. Por que ele tem que ser refém desse troço? Por que ele não pode se apresentar, inclusive, para a empresa? Como, cara, não, deixa aqui, ó, me dá aqui o conteúdo que eu estudo. Afinal de contas, qual é a empresa que não valoriza autodidatismo? Não tem uma.
E aí, dentro das empresas, é exatamente isso que você falou. Eu tenho certeza que as empresas se orgulham do conhecimento tácito que está na cabeça das lideranças. Eu tenho absoluta certeza disso. Senão não estariam lá, né? Exato. E aí, mas o desafio é como é que você desdobra isso e garante que toda a sua hierarquia, todas as suas linhas de formação estejam sendo preparadas de acordo com aquela cultura, com aqueles valores e com o conhecimento que de fato faz a organização ter o seu diferencial. Então, empacotar isso, que é o maior problema para a companhia. Então, eu estava falando, imagina, o diretor, você vai ter que dar aula e vai dizer, pô, eu viajo, eu tenho que atender o marketing, eu estou fora. Não dá. Mas se você fala, não, você não pode gravar uma aula sobre isso, você não pode passar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. É isso aí. Deveria. De forma direcional. Não, total. Total. Então, acho que assim, a gente chega num ponto e você chega num ponto do negócio que a gente está com uma estrutura tão bem formada e preparada que de fato eu não tenho a menor dúvida de que o ritmo de aceleração que a gente vai ter agora, não só de networking com o mercado, de reputação institucional, porque eu não tenho dúvida de que a sua chegada, a vinda do Patrick como nosso sócio também, outro grande amigo nosso dos tempos de XP, cara, isso tudo fortalece, cara, principalmente o propósito, mas tudo que a gente vem saindo do propósito, extrapolando para o dia a dia, tudo isso que a gente vem com tanto carinho, com tanta dedicação, desenvolvendo pelos nossos alunos e pelas empresas parceiras. A gente conseguiu, cara, muito com os seus conselhos, cara, com a visão que a gente conseguiu compartilhar e discutir junto, desenvolver um posicionamento e uma solução para as empresas que de fato é transformacional, que de fato coloca recrutamento, desenvolvimento interno em outro patamar. Que hoje você não discute mais, porque durante muito tempo foi bacana falar de gamification, sabe, para dentro de um treinamento interno. Cara, hoje em dia você tem que definir quem são os seus high potentials, seus high professionals. E muita gente ainda não consegue diferenciar esse tipo de coisa. Você não consegue enxergar de uma ótica pedagógica qual é o roteiro de aprendizagem que seja um estagiário, cara, que vai ser seu futuro sócio, seja um analista, um trainee, um gerente. Cara, se você precisa dessas pessoas por longo prazo, aquela grande frase do CFO falando, e se a gente investir nos treinamentos desses caras e eles forem embora? Aí o outro cara vai e pergunta, mas e se você não investir e eles ficarem? Então, assim, é exatamente esse o dilema que a gente se deparou, tanto do ponto de vista dos alunos quanto do ponto de vista das empresas. E, cara, eu tenho certeza que a sua vinda para cá vai fortalecer e potencializar muito o alcance dessa mensagem, do que a gente tem para oferecer. E, cara, tudo que a gente divide está aqui dentro. Está dentro do nosso manual de culturas, que sim, na nossa realidade de startup é pregado no envelope pardo na parede com durex. Mas, cara, eu tenho certeza que todo mundo que está da porta para dentro do escritório divide e assina embaixo desse negócio aqui. E é por isso que a gente conseguiu te apresentar aquilo que você acredita para dividir esse projeto com a gente. E, bom, só posso tentar finalizar aqui esse bate-papo dizendo que é um orgulho, uma honra infinitos ter você com a gente e, cara, poder dividir tudo isso que a gente vai construir contigo. Eu também vou acrescentar tanto, ele já falou tudo que eu poderia, não tem mais nada para acrescentar, só também que é uma mente brilhante, Felipe Gentil. Por isso também que me cativou a sua insistência, todo o seu dinamismo, né, a persistência que tem que ser, que eu sempre fui também, desde garoto, desde criança. Vejo meu filho muito parecido comigo nesse sentido. Aí eu até falo, eu era assim. Mas a persistência, o foco, a determinação, a vontade de fazer vencer, depois de todas as dificuldades, mas não, eu vou entregar. Se eu tiver que mudar o planejamento, o que eu fiz antes, eu vou mudar, como é que eu chego lá, não interessa os caminhos, mas eu quero chegar lá, então eu vou conseguir chegar. Isso também foi determinante para minha vinda. Então, Celso agora é para si. Isso aí. Valeu, gente. E podem aguardar mais novidades em breve. Isso aí, grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu.